Amém. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos falar a respeito da parábola do semeador. Eu quero orar mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. E nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra ela só pode ser compreendida de fato pelo nosso espírito, pela nossa mente, Senhor. Se nós recebemos da parte do Teu Espírito a iluminação necessária para isso, Senhor. Porque o homem carnal, o homem terreno, ele não pode conhecer as coisas espirituais, Senhor. Mas as questões do mundo espiritual se discernem por meio do Espírito. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê nessa noite entendimento, sabedoria e luz para entendermos os princípios da Tua palavra. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. A parábola do semeador, ela aparece nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com exceção do evangelho de João, onde essa parábola não aparece, mas aparece, portanto, nos outros três evangelhos. Quando você lê algum tipo de texto, assim, principalmente parábola, é muito bom você ler nos três evangelhos para você ter uma visão mais abrangente do texto. Então, por exemplo, o evangelho de Lucas, ele nos oferece assim algumas particularidades do texto que não aparecem nos outros evangelhos. Por exemplo, lá no evangelho de Lucas, falam que tinham algumas mulheres junto com Jesus e os apóstolos. Além dos 12 apóstolos, haviam algumas mulheres que estavam juntas com eles. Então diz assim, lá no capítulo 8 de Lucas, versos 2 a 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. É tudo endemoniado essa mulherada, né? Então estava ali já, ó. E olha, ele fala assim, e aí fala assim, e doenças, né? Aí fala assim, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Então, essa era imagine o que tinha ali, né? 7 demônios. Eu sei que tem hora que você olha para a tua esposa e você pensa que tem mais do que isso, né? Tem hora que eu olho para a Cátia e falo assim, meu Deus, hoje ela está com uma legião, né? Mas ela não veio mesmo, então vou falar mal dela hoje. E aí eu acho interessante também, nesse grupo de mulheres que são libertas pela ação do Evangelho, por meio da vida de Jesus na vida dessas mulheres, eu acho interessante no versículo 3 que ele fala assim, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Então ela era esposa do administrador da casa de Herodes. E aí também cita Susana e muitas outras. E aí o texto encerra dizendo assim, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Amém, glória a Deus. Né? A mulherada trabalhava e os apóstolos saindo pregar o evangelho, e elas ajudavam Jesus e os apóstolos no seu sustento. Então, para quem não sabia de onde vinha o sustento dos apóstolos, o sustento de Jesus, vinha da vida dessas mulheres que tinham recursos financeiros, e por meio desses recursos, elas sustentavam o ministério de Jesus e o ministério dos seus apóstolos. Amém? Então, assim, não era corvo que trazia alimento e trazia dinheiro. Esse dinheiro vinha de algum lugar e, nesse caso, vinha da vida dessas mulheres maravilhosas que serviam o reino com os seus bens. Amém? É sempre interessante nós entendermos que, à luz do Novo Testamento, essa percepção acerca de finanças, apesar de hoje ser um assunto tão queimado no meio evangélico, na mídia, por aí, esse assunto sempre foi uma questão muito bem resolvida em Israel. Que a questão do sacerdócio, portanto, aqueles que estavam ali vivendo o seu sacerdócio de modo integral, eles eram de alguma forma sustentados, ou
por toda a tribo de Israel, no caso dos levitas, ou então, no caso de Jesus, quando Jesus começa a era da igreja, daquilo que nós chamamos de igreja, que somos nós, que não éramos parte de Israel, éramos gentios, estamos fora da nação judaica, mas a partir desse momento, quando Jesus começa a instaurar o tempo da igreja na terra, havia essa concepção do sustento da mesma forma como havia no Antigo Testamento. Ou seja, aqueles homens que estavam se dedicando integralmente à pregação da palavra, eles tinham o direito ao sustento, e esse sustento vinha de algum lugar. No caso deles, vinha destas mulheres. Amém? Indo para Mateus, então, vamos dar uma lida na parábola. Lembrando que parábola nada mais é uma história com um propósito de ensinar um princípio. Toda vez que Jesus pegava e contava uma parábola, ele tinha uma intenção de ensinar um princípio por meio desta história. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Então, quando Jesus ensina essa questão dessa história, os apóstolos têm uma dúvida quanto a isso. Por que Jesus ensina por parábolas? Qual o propósito dele ensinar, contar essas histórias que às vezes na nossa mente talvez seja uma coisa clara, uma vez que hoje nós estamos pós-cristianismo, pós-Jesus. Hoje a gente olha para o cristianismo, a gente olha para as cartas de Paulo, para as cartas de Pedro, João, e a gente tem uma compreensão do Evangelho. Em especial se você foi criado no Evangelho, foi criado em alguma igreja, então você está acostumado com algumas histórias. Mas nós temos que entender, para aquele povo ali, tudo que Jesus estava falando para eles era novidade. Eles não tinham a mínima noção do que Jesus estava propondo. Até mesmo essa questão de reino de Deus, para eles era uma coisa muito confusa. Porque enquanto Jesus falava de um reino espiritual, eles entendiam literalmente que estava falando de um reino físico, temporal, no tempo, na história. Eles esperavam que Jesus, de alguma forma, fosse instalar um reino físico, com ele assentado num trono, reinando em Israel, aonde de alguma forma todos os inimigos de Israel seriam destruídos. Então essa era uma concepção que eles tinham na mente. E quando Jesus vem propondo essas histórias não eram uma coisa muito clara na mente deles. E aí eles perguntam então, por que Jesus ensina por parábolas? E aí vem um dos textos mais complicados e muitas vezes usado por duas correntes teológicas, principalmente nas maiores correntes, que é a questão calvinista e a questão arminiana, que é entender essa questão da liberdade humana. Como que você entende essa questão da liberdade humana? E aí ele respondeu, no versículo 11: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Difícil, né? Ler um texto como esse. É um texto cabuloso, que a gente tem muita dificuldade de falar a respeito dele sem denotar, de alguma forma, um aspecto na pessoa de Deus que traz alguns desconfortos para o coração das pessoas de modo geral. E ele continua dizendo assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo,
não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, uma coisa interessante nesse texto que Jesus está dizendo aqui, é que a condição para entender e compreender o Evangelho não vem da capacidade humana. Porque ele fala assim que se depender do homem compreender algumas coisas no reino de Deus, é fatal de que o homem, por causa do seu coração, por causa da sua incredulidade natural, por causa da sua rebeldia natural, o homem tem dificuldade de compreender o Evangelho. Não era assim com vocês? Quantos aqui tinham raiva de crente antes de se converter? Não queria atropelar todos eles na rua? Se pudesse, até hoje, né? Tem uns aí, né? A Paula Valadão, essa semana, postou uma coisa lá. Meu Deus do céu, coitada da menina. Acho que se arrependeu até hoje de ter feito o que ela fez lá, né? Eu não sei, porque assim, eu nem dei muita pelotas para a postagem do que ela escreveu lá e nem vou comentar nada a respeito disso, pelo menos não lá no Facebook. Mas eu vou fazer só um comentário a respeito disso, que é uma coisa que eu tenho me preocupado muito hoje com relação à igreja. As pessoas não podem mais ter opinião. Eu acho que a Ana Paula Valadão, eu posso discordar 100% do que ela está dizendo, mas é a opinião dela e eu tenho que respeitar a opinião dela. Porque se lasque que eu não gosto da opinião dela. Entende? Não concordo com a opinião dela. Mas o que me deixa um pouco preocupado é justamente que hoje você não pode mais ter opinião. Entende? Eu tenho todo o direito de discordar do que ela fala, até de repente lá escrever alguma coisa criticando as questões que ela falou. Tudo bem, estou dentro do meu direito também de criticar essa questão. Eu só me preocupo quando a gente caminha por um caminho que as pessoas não podem mais ter opinião. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Um professor, eu não sei em que faculdade que foi, em qual universidade foi, ele somente falou a opinião dele com relação ao sistema de cotas nas escolas. No outro dia, quando esse cara chegou na escola, tinha uma multidão lá querendo apedrejar o cara. Ou seja, eu não estou me dizendo favorável à opinião dele, mas o que me preocupa é isso. Você não pode mais ter opinião nesse país. Entendeu? A única opinião aceitável é a opinião politicamente correta. E hoje, você se dizer uma pessoa politicamente correta traz algumas implicações que, ao meu ver, eu como cristão, não compactuo, não posso fazer parte disso. Ser politicamente correto hoje, segundo a sociedade de modo geral, das questões que têm aparecido para tudo que é lado aí, é ser a favor da legalização da maconha, ser a favor do casamento gay, ser a favor do aborto, eu estou fora. E vou morrer fora dessa concepção de politicamente correto. Então, na minha vida isso não cabe. Isso não cabe. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de defender a legalização da maconha, têm o direito, entre aspas, eu não sei se aí já é direito, porque todo direito que implica somente a mim mesmo, e até a questão da legalização da maconha, eu acho que é uma questão muito complicada, porque não envolve somente o indivíduo. Essas questões que esses movimentos de politicamente correto têm defendido, são questões que não envolvem somente a vida do indivíduo. Eu, como pai, não quero que meu filho fume maconha. Não quero que meu filho chegue em casa lesado. Não quero. Eu não quero isso. Não afeta somente a vida dele, as escolhas dele, afeta também a minha vida. Se eu tivesse uma filha, eu não gostaria que minha filha cometesse abortos. Isso afeta a todos nós. Essas questões afetam a todos nós. Não estou dizendo que todas as questões de politicamente correto necessariamente envolvem o todo,
Mas a questão do aborto, por exemplo, como uma pessoa tem o direito de defender o aborto, se não envolve somente ela na questão? Envolve um outro ser vivo que está em discussão. Então eu vejo que são opiniões muito levianas, opiniões muito superficiais, opiniões que não se aprofundam. E aí quando você se coloca contrário a essas opiniões, você é taxado de outras palavras que aí eu fico mais indignado ainda. Quando você discorda e você é taxado de fascista, nazista, racista, homofóbico, machista e por aí vai. Então eu vejo que, em especial no Brasil, eu não sei como é que isso acontece lá fora, mas em especial no Brasil, está se tornando muito complicado você ter opinião hoje. Toda vez que eu falo alguma coisa, meu Deus, se eu disser bom dia por quê? O que você está falando com bom dia? O que significa bom dia? Bom dia para você, para mim não é bom dia e já começa o Satanás a se manifestar para tudo que é lado. Então, hoje, sabe, eu não sei se nós temos que ter esse tipo de postura, sabe, de aceitação com relação a tudo isso. Porque não são questões levianas, são questões que envolvem uma complexidade muito grande em termos de sociedade, em termos de humanidade. Não é à toa isso. Eu sei que existem muitas teorias da conspiração, existem dois lados defendendo, mas volto a falar. Eu não estou falando com o mundo. Se eu estivesse falando com o mundo, o meu discurso seria outro. O mundo que se lasque. O mundo tem a opinião dele. O mundo não é cristão. O mundo não tem o evangelho. O mundo não segue a Jesus. O mundo não está interessado na opinião de Jesus. Do que Jesus fala, do que a Bíblia fala. Então, se tratando do mundo, eu não tenho muito o que dizer para o mundo. Quando eu estou falando dessa posição politicamente correta, eu estou falando da igreja. Que esses são os que eu tenho mais discutido, é com a igreja, com pessoas que são irmãos em Cristo, que creem na mesma Bíblia que eu, mas quando se envolve nessas questões sociais, o cara parece que fica cego, ideologicamente falando. Ele não consegue olhar mais para o evangelho, ele só olha para a sua ideologia, só olha para essa questão, então, de que o evangelho tem que ser relevante lá fora, e eu também creio que o evangelho tem que ser relevante lá fora, mas como eu falei há 2 domingos atrás, o evangelho nunca foi um evangelho que se dispôs a agradar o mundo. O evangelho é um evangelho de confronto. Ele vai confrontar certamente aquilo que na concepção de Deus está errado lá fora. E eu, como atalaia do evangelho, como aquele que, como vocês, fomos chamados para pregar o evangelho, a Bíblia fala de onde? Dos telhados, para todo mundo ouvir. Nós temos que ter essa concepção, meus queridos, que haverá momentos em que o evangelho vai se chocar com o mundo. Não tem como, não tem jeito. E eu vejo hoje uma geração que quer de toda forma ajustar o evangelho a essa concepção de politicamente correto. Então nós não fomos chamados para sermos politicamente corretos, mas com certeza fomos chamados para sermos atalaias do evangelho. E lasque-se se em alguns momentos o evangelho se deparar em confronto direto com o politicamente correto. Amém? Amém. Então essa questão envolve, o que Jesus está falando aqui é que o evangelho, de alguma forma, ele tem essas particularidades e um pouco complicados até da gente pegar e entender como isso funciona em Deus. Mas o que Jesus está falando é que as pessoas são surdas para o evangelho. As pessoas não entendem o evangelho de uma maneira natural. O evangelho é uma questão complicada para ser compreendida. E diante disso, então, ele conta essa parábola que envolve um semeador que sai a semear uma semente. Sai espalhando essa semente pelo caminho. Uma questão interessante quando a gente está falando da semente, é que a semente, ela é algo que tem todo o potencial para se transformar naquilo que está inserido dentro dela. Ok? Uma semente, por exemplo, de qualquer árvore, tudo que é necessário para ela se transformar naquela árvore já está comprimido dentro de uma semente.
A única coisa que é necessário para uma semente, ela é encontrar o ambiente propício. O ambiente que vai dar essa liberdade para que aquilo que está ali dentro dela venha a esse mundo, cresça e se transforme então numa árvore que dê semente, que transforme em frutos, que faça a sua continuidade na sua vida. Então a semente ela é isso, ela é um projeto comprimido dentro dela, que pode se transformar em algo muito, infinitamente maior do que ela mesma. Amém? Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho em si, ele é essa semente poderosa de transformação na vida do indivíduo. Foi na minha, é na vida de vocês e pode ser na vida de muitas pessoas. O que é interessante nessa parábola é que ela é uma parábola que a gente não precisa ficar procurando a interpretação dela, porque ela mesma se explica. A partir do versículo 18, Jesus ele começa a explicar essa parábola, que é a parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E Jesus então vai falar sobre 4 situações que envolvem esse semeador e essa semente que é semeada, então, durante a sua caminhada. A primeira semente é essa semente à beira do caminho. Ele fala assim no versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É interessante isso, né? Porque é uma semente que, na verdade, ela vai caindo fora dessa terra. Havia um propósito dessa semente cair numa terra, porque ninguém sai semear semente ao vento. Quando essa semente é lançada, ela tem um propósito, certo? Qual é o propósito dessa semente? Ela gere alguma coisa. Então, nesse ir e levar o evangelho, a semente ela é semeada, ela acaba caindo para tudo que é lado. E essa é a função minha e você de pregar o evangelho. Agora, uma coisa que o texto está falando é que as pessoas não entendem. Eu acho que a grande maioria das pessoas na face da terra não entendem o evangelho, de fato. O evangelho você fala, a pessoa não entende, não consegue compreender o evangelho. O evangelho é uma coisa confusa, aquilo não cria raiz. Você conhece pessoas que você fala o evangelho, aquilo não gera nada, não acontece nada. É como se você tivesse falado ao vento, simplesmente. O evangelho acontece isso. Essa semente acontece isso. Muitos dos meus amigos que eu preguei o evangelho não surtiu efeito algum. Eu ficava questionando isso, entrava em crise pensando, meu Deus, quando o evangelho foi apresentado para mim, o impacto que ele teve na minha vida de transformação. E na vida de algumas pessoas aquilo não tem relevância alguma. Você fala de Jesus para as pessoas e aquilo não tem nenhum peso e nenhuma importância. Simplesmente não faz a menor diferença. E aí o texto fala uma coisa também, que eu acho interessante, porque tem a ver também com o famoso livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Quem já leu Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Levanta a mão aí, tem vergonha? É politicamente correto ler C.S. Lewis. Não é pecado ler C.S. Lewis. C.S. Lewis, nesse livro, ele fala sobre as estratégias do diabo, né? Na verdade, é um demônio tio ensinando o demônio sobrinho a respeito de algumas estratégias para enganar os cristãos. Ou, simplesmente, não relacionado aos cristãos, mas simplesmente impedir o evangelho de ter a sua relevância na vida das pessoas. Se você puder comprar esse livro, ou, sei lá, tentar ler na internet lá, deixo aí o desafio para vocês. Agora, o que o texto fala, então, é que o maligno é o diabo que vem e arranca aquilo que foi semeado no coração das pessoas. Então você vê assim, que diante dessa soberania da parte de Deus, Deus deixa claro que quando o evangelho é semeado, e o evangelho não surte nenhum tipo de efeito na vida das pessoas, as pessoas simplesmente não atendem o evangelho, as pessoas não compreendem o evangelho, a Bíblia está dizendo então que o diabo vem e rouba
essa semente simples da vida das pessoas para que as pessoas permaneçam no engano. E o texto parece denotar que Deus simplesmente olha para tudo isso. A partir do versículo 20, vai falar dessa semente semeada em terreno pedregoso. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Interessante, porque ele fala assim, pessoas que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Uhul! Me converti, sou crente, faço parte da comunidade Gólgota, olha que legal, agora eu sou um crente de Jesus. Né? O cara com aquela alegria, aquela euforia toda. Quanta gente eu conheci nesse caminho todo, até aqui, de pessoas que passaram por isso. Você viu o cara cheio de amor, o cara cheio de alegria no coração dele, apaixonado, entre aspas, pelo Evangelho. Aí o texto fala, não tem raiz em si mesmo. O Evangelho atingiu a área da superficialidade, da empolgação mera e pura. O Evangelho não se tornou raiz, o Evangelho não penetrou no coração, na alma e no espírito. O Evangelho permanece sendo essa questão simplesmente de euforia. Não faz a menor diferença entre ele estar na igreja e ele ir para o largo da ordem. É a mesma coisa. Ele só está participando de uma novidade na vida dele. E aí o texto fala assim, que ele permanece por pouco tempo. Por pouco tempo. Conhece gente assim? Desde que nós começamos essa igreja, quantas pessoas passaram por essa situação? Chegaram. Fogo puro. Supostamente amando a Deus, supostamente convertido. Vai para um batismo, se batiza. Isso dura pouco tempo. Isso não permanece. Aí quando surge, o texto fala, quando surge alguma tribulação, o que é praxe do Evangelho, de ser cristão, fala que quando alguma tribulação, perseguição aparece por causa da palavra, e aí quando entra a palavra, eu acho que até uma questão dessa questão da postura do próprio crente diante do mundo, suportar as pressões do mundo sobre a nossa opinião como crentes, o texto fala que essa pessoa não suporta, e essa pessoa abandona o Evangelho. O texto fala isso. As pessoas abandonam o Evangelho. Então, eu não sei quantos estão aqui há mais tempo no Evangelho. Quantos estão aqui que são novos na fé. E aí uma das coisas que nós temos que olhar para esse terreno pedregoso e estar atentos, você que está começando agora, principalmente, toma cuidado com isso. Tome cuidado para você não se tornar uma pessoa inclusa nessa descrição aqui. Alguém que hoje está aqui e amanhã não estará mais. Alguém que hoje está aqui festejando na presença de Deus e amanhã, por causa das lutas, dificuldades e problemas que envolvem a fé cristã, não estará mais. Cuidado com isso. Olhe para isso. Olhe para isso. Então, meus queridos, tribulação há, perseguição há, opiniões contrárias há, pessoas que não vão gostar de você há, para todos os lados. Se você não permanece, Jesus está deixando claro para mim e para você que eu e você somos essas pessoas que o Evangelho não tem raiz. O Evangelho ele é superficial. O que eu mais vejo em comunidades de ateus por aí, em especial, são pessoas que supostamente passaram pelo Evangelho. Supostamente estiveram fazendo parte de uma igreja e quando olham para as dificuldades, para os problemas da vida, simplesmente abandonam a fé. Então não há nenhuma novidade, não há nenhum tipo de frustração para comigo e para com você, porque para Jesus não havia essa frustração. O semeador sai a semear. E aí é o seguinte, tem uns que caem pela beirada, o diabo vem e rouba.
E Jesus não tem uma crise com isso. Há outros que caem nesse terreno pedregoso, vêm para Jesus logo em seguida, porque ele aceita Jesus, ele levanta o braço, ele vem para frente, entrega a vida dele para Jesus. Um ano depois, esse cara não está mais em lugar nenhum, porque os problemas da vida sufocam o evangelho na vida dele. Então, perceba isso. Se em algum momento da tua vida o evangelho está sendo sufocado, morto, por causa dos problemas no dia a dia. É só comigo que isso acontece todos os dias? Que as dificuldades da vida, a luta do dia a dia, quer de toda forma sufocar o evangelho na nossa vida. E aí a gente cede a isso e então é levado, segundo a palavra. Depois Jesus descreve um outro tipo de terreno que talvez seja o terreno que mais mata pessoas hoje em dia, no que diz respeito à sua relação com Deus. O versículo 22 fala assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Preocupações da vida, o engano das riquezas o sufocam. Tantas e tantas pessoas que a gente conhece nesse caminho todo, que se enquadram perfeitamente nisso. As preocupações com o mundo, as preocupações com o sucesso, as preocupações com o dinheiro, as preocupações com tantas e tantas outras coisas, roubam tal indivíduo também do evangelho e são levados. Você já viu aquela tentação do tipo assim, agora que eu cedi ao diabo, a minha vida está melhor? No quesito a trabalho, por exemplo. Está lá no trabalho, e aí o patrão faz aquela pressão para que você faça uns gatos lá, faça questões erradas, e aí você cede ao patrão para não perder o seu trabalho, não perder o seu emprego, e a gente negocia o nosso caráter, a gente negocia a nossa vida para as questões desse mundo, e aí Jesus está falando que essas questões elas sufocam o evangelho. É isso que o texto está falando. Sufocam o evangelho e torna a vida da pessoa uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não gera mais fruto na sua vida. Essa é uma questão que nós temos que pensar também. Se a nossa vida é uma vida que gera frutos, ou a nossa vida simplesmente por causa da vida se tornou uma vida estéril, uma vida sem vida, uma vida que também não gera mais frutos. E finalmente no verso 23, Jesus vem e fala a respeito da boa terra. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E aí é interessante, porque quando a gente olha para cada um de nós tem um histórico relacionado a essa semente. Na minha vida, a semente ela percorreu um caminho. Eu estou na fé há 26 anos. Quem está há mais de 20 anos na fé? Levanta a mão. Quem está há mais de 15 anos? Quem está há mais de 10? Quem está há mais de 5? Quem está há menos de 5? Ok. Então, como é que começou essa história da semente no teu coração? Como começou isso? Como é que ela foi percorrendo esse caminho para essa semente que tem o potencial para se transformar em algo grandioso? E no caminho todo, para muita gente, muitas vezes, que não está perdido lá fora, mas está perdido dentro da igreja, que responde ao evangelho de alguma forma,
e supostamente entendem o evangelho de alguma forma, porém essa semente não morre. Porque a semente precisa morrer para gerar fruto. E aí, muitos de nós podemos nos encontrar nessa situação de ser esse coração pedregoso. Esse coração que impede o evangelho de adentrar e se transformar nesse produto de transformação por meio dessa semente, que é o evangelho. Então nós temos que estar atentos no nosso coração, na nossa vida, o que tem impedido o evangelho de se transformar nessa potência que já está inserida dentro dele. Ou então somos essas pessoas que respondemos ao evangelho, mas as preocupações com a vida têm sido prioridade na nossa vida ao invés do evangelho. E aí o evangelho não consegue crescer. O evangelho é sufocado pela vida de modo geral. E todo o potencial do evangelho fica comprimido, impedido de crescer por causa dos meus e dos teus egoísmos no dia a dia. Na verdade, o que Jesus está falando, que esses espinhos nada mais são do que o egoísmo, do que a vida centrada para si mesma. São pessoas que nunca entenderam que para seguir Jesus é preciso renunciar à sua própria vida, morrer para segui-lo. E aí ele fala finalmente dessa boa terra, que eu creio que são vocês. Não sei se todos, mas eu sei que são vocês. Creio, quero crer que são vocês, que somos nós. Essa pessoa que produz fruto, ou seja, essa semente pequena, em potencial, ela está crescendo. Ela está se transformando nessa potência toda que é o evangelho. Nós precisamos ser uma igreja, meus queridos, que acordemos, que acordemos para o nosso potencial em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acordemos para o nosso potencial como igreja, em nome de Jesus. Ou então nós seremos eternamente essas pessoas cujo evangelho permanece sendo esse evangelho em meio a pedras, em meio a espinhos. Nós precisamos evoluir para uma igreja, que é essa igreja que denota realmente que o evangelho encontrou uma boa terra. Amém? Nossa vida precisa ser refletida, de alguma forma, nesse potencial dessa semente. Como eu falei, a semente nunca foi um produto para permanecer sobre pedra, para ser morta pelo sol. A semente não foi semeada no meu e no teu coração para que nós a trocássemos pelas preocupações da vida. A semente foi semeada no meu e no teu coração para que ela se transformasse numa potência cuja vida está inserida nela, que é a vida do próprio Deus, do próprio Cristo, em mim e em você. E aí é o seguinte, essa boa terra, ela é uma terra que precisa ser preparada, precisa ser mexida. Não pode ser uma coisa dura, não pode ser pedra, porque senão não entra, não cria raiz, morre. É tempo da gente se desvencilhar dessas pedras que impedem o meu e o teu coração de crescer, da semente do evangelho crescer. Tem gente que não me olha na cara, não aqui dentro, mas que já foi parte dessa igreja e que hoje não me olha na cara. Não me olha na cara. Coração duro. Coração de pedra. E às vezes a gente procura essas pessoas para conversar, para resolver, e a pessoa não quer nem te atender, a pessoa não quer falar com você. A pessoa se fecha no coração. Não permite que o evangelho se transforme nessa semente poderosa de transformação. Ou é tanta gente que hoje se enquadra nesse aspecto, e em especial, ministrando na vida dos casais, eu estava falando sobre isso, sobre essa questão do individualismo e do indivíduo, separando muito bem as duas coisas. Quando você é um indivíduo, todos nós temos a nossa individualidade, desculpa, diferença entre individualidade e individualismo. Todos nós temos a nossa individualidade. Nenhum de nós aqui somos iguais, graças a Deus.
Somos todos diferentes. Isso é maravilhoso na criação de Deus. Isso é individualidade. Todos nós temos a nossa individualidade. Todos nós temos que respeitar o espaço um do outro, a personalidade um do outro, a opinião um do outro. Amém? Isso é individualidade. O individualismo, que para mim é esse politicamente incorreto, e que eu considero incorreto. O individualismo é esse: venha a nós o vosso reino, que se lasque o resto. E aí, em nome do individualismo, o que acontece muito hoje? As pessoas estão destruindo a sua vida de santidade, o seu casamento, o seu ministério, porque o individualismo ele só tem uma função na vida do indivíduo. O individualismo ele só está interessado nas coisas dele. Ele. E aí, meu querido, quando você chega no fim de um casamento, por exemplo, qual que é o argumento? Ah, Pipa, eu tenho que ser feliz. E para ser feliz, eu preciso tirar essa praga que está atrapalhando a minha felicidade na minha vida. Vocês riram porque já ouviram isso de uma vez na tua vida? Aquilo que atrapalha a tua felicidade, a gente coloca de lado. Porque o individualista, ele pensa em si mesmo somente. Ele não está interessado. A pessoa que entende a individualidade, ela vive a sua individualidade, porém todo o trabalho dela é visando o outro. Eu procuro ser uma pessoa melhor, não por causa de mim mesmo somente, mas procuro ser uma pessoa melhor por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa de cada um de vocês, até mesmo por causa do mundo. Para que o mundo não tenha do que me acusar. Para que eu e você vivamos uma vida irrepreensível diante do mundo. Mas quem respeita a individualidade sabe que dentro da individualidade, cada um tem o seu papel e a sua importância. Essa é a grande diferença do individualista. O individualista, ele é um câncer na sociedade. Ele é aquele cara ali, ó, que fica ali destruindo todas as relações na vida dele, porque ele só pensa em si mesmo. Ele não está interessado na individualidade de cada um, somente na sua. E de modo egoísta, egocêntrico e destrutivo. Se você ainda está no Evangelho, isso pode denotar que você e eu, pelo menos, não fazemos parte mais do terreno pedregoso. Eu espero. Pelo menos o Evangelho ainda está aí, tentando entrar, tentando encontrar uma terra mexida, uma terra onde o Evangelho finalmente pode encontrar essa terra que vai dar a ele a oportunidade de crescer e se transformar na sua grande potencialidade. Antes de eu ser pastor, eu sempre tinha uma ideia de pastor. Uma questão que eu achava que ia ser fácil. Eu achava assim, esse negócio de montar a igreja é uma mata. Nós vamos fazer isso descosta. Isso vai ser muito simples. E quando eu me converti, eu tinha uma ilusão. Eu olhava para as pessoas na minha igreja, na época, e eu achava todo mundo um perfeito. Era tão bom aquele sentimento de que eu estava num lugar de pessoas perfeitas, pessoas que amavam Deus, pessoas cheias de Deus, que amavam a Deus. E aí eu comecei a conviver com essas pessoas. E aí começa a vir as famosas decepções. Né? Você começa a ver que as pessoas, na verdade, não tem muita diferença, não. Ser humano é ser humano. Mas daí você tinha uma esperança. Não, mas pelo menos os missionários, os caras são diferentes. Porque os caras oram mais que eu, os caras vivem integralmente na obra. Aí vinham os missionários para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eram uns caras que vinham do Brasil inteiro para lá. Não é da Jocu não, Kenny. Fica tranquilo, tá? Vinham os missionários de fora. E meu irmão, ele tinha muito, assim, ele gostava muito de receber as pessoas na casa dele. E muitos missionários foram morar na casa do meu irmão, assim, por um tempo. Né, e ficaram morando por um tempo. E aí era muito triste ver o que acontecia na vida do meu irmão, porque, cara, ele se decepcionou tanto com essas pessoas que ele
que ele deu a mão, abriu a porta de casa, daqui a pouco eu recebia um telefonema lá do outro lugar, dizendo assim, vocês estão hospedando aí um missionário chamado tal, tal, tal? Então, deixa eu falar real sobre quem é esse cara. Aí vinha à tona o histórico da pessoa, que na verdade era bem diferente. E aí você começa a descobrir, puxa vida, mas então missionário também é gente que nem todo mundo. Então, aí você, não, mas os pastores, pelo menos os pastores prestam, né? E aí eu quis ser pastor, né? Falei, não, pelo menos presta. Daí você começa a descobrir que também não presta. Que só você presta. Você começa a descobrir que o negócio é um pouco mais complicado, que as pessoas realmente são complicadas. Começa a descobrir que se você não olhar para si mesmo e tomar uma decisão de se transformar nessa boa terra, que o Evangelho vai poder dar toda a sua potencialidade, meu querido. O Evangelho vai morrer em mim e em você. Porque esse negócio de nós ficarmos esperando que apareça um Messias, que a gente possa então olhar e dizer, puxa vida, eu quero ser como esse cara no dia de hoje, isso pode acontecer e eu espero. Até os caras estavam falando sobre, cientistas estão tentando ressuscitar alguns mortos lá, né? Até eu zoei na minha timeline, eu falei, puxa vida, vou correr encontrar o corpo de Paulo, porque a igreja está precisando urgente do apóstolo Paulo, né? E como a gente não tem como ressuscitar Paulo, nem C.S. Lewis, nem Chesterton, nem Santo Agostinho, nem Francisco de Assis, nem Madre Teresa de Calcutá, sobrou para a gente. E nós temos que ser, então, esse povo cuja potencialidade, meus queridos. O Brunello falou no domingo passado a respeito de uma igreja de jovens hoje, sabe? E às vezes uma das minhas frustrações com o pastor assim, é ver uma igreja de jovem velho. Velhos. Vocês são tudo velho. Bando de velho. Estão tudo com artrose, osteoporose espiritual já. Já está bom. Já está bom como está. Daí eu conheço um homem chamado David Pierce e sua esposa Judy Pierce. Lá na Alemanha os caras acordavam às 6 horas da manhã para ir correr. Já em 70 anos. Correndo. E eu babando no meu travesseiro, mas nem gavacatuça que eu acordo às 6 horas da manhã para correr. Tá? É um troço que nunca vai acontecer na minha vida. Só se for correr num bombardeio, alguma coisa assim, mas acordar para correr nunca vai acontecer. E aí a gente fazia lá às 5 horas da tarde, tinha um negócio chamado Insanity, que era tipo um momento de... No meu tempo falava jazz, a gente dançava jazz, já viram jazz? Então, mas moral da história é que é uns exercícios do demônio. É coisa de só endemoniado para fazer um negócio daquele. Mas tava lá os dois velhinhos lá, rapaz, fazendo 1 hora daquele troço lá. Eu fui fazer 5 minutos, quase que tiveram que me levar para o hospital. Eu nunca mais na minha vida eu faço esse negócio aí. Mas assim, 70 anos, cheio de vida. E agora, recentemente, lá no grupo do Steiger Internacional, o pessoal do No Longer Music estavam tocando num país e uma das pessoas, um grupo que estava presente lá, se voltou contra eles e eles acabaram apanhando lá na cidade. Eu não lembro qual que é o nome da cidade. Não lembro. O que faz? Suíça, Paraguai, Bolívia. Foi um lugar do planeta Terra aí. É que na Suíça é mais chique, nas capas na Suíça. E moral da história é que saíram um pouco machucados, mas ninguém morreu. Mas eu fico pensando, né, naqueles jovens que estão ali arriscando as suas vidas. Né? Aí eu fico pensando, meu filho tem 12 anos, quer ser missionário. Né? O plano de vida dele já é se lascar na vida. Né?
O sonho dele é se lascar na vida, né? Aí eu, conversando com a Kátia, pensando nisso, falei, amor, e se o Gabriel amanhã quiser fazer parte da equipe do No Longer Music, né? Daí a Kátia falou assim, vou orar para que Deus não faça isso comigo, né? Porque o pessoal do No Longer Music realmente entra em lugares ali, olha que só pela graça mesmo. Muito difícil estar no lugar deles e passar. Quem já leu aqui Rock Priest do David Pierce? A biografia do ministério dele. Então, quem puder ler, muito bom. Ele conta muitas histórias ali engraçadas, porém trevosas, né? Dá medo, realmente. Queridos, eu queria deixar para todos nós essa reflexão nessa noite. Essa semente chamada Evangelho, qual é a potencialidade que ela tem sido na nossa vida? O quanto nós temos realmente deixado essa semente se transformar. Toda a potência que ela tem para se transformar na minha e na tua vida. Ou o nosso individualismo tem nos roubado de alcançarmos o potencial de um dia nós podemos falar as palavras de Paulo: combati o bom combate, encerrei a fé, venci. Vamos fechar nossos olhos. Quero te dar um tempinho para você pensar a respeito de como anda a tua vida. Quanto do teu tempo, dos teus sonhos, tem sido os sonhos de Deus, ou a dedicação ao reino de Deus. Senhor Jesus, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos da tua graça na nossa vida, Senhor. Queremos crer, Deus, que somos já essa terra boa. Essa terra, Senhor, que já está pronta. E que basta apenas a semente do Evangelho se transformar em todo o potencial que já está nela. Tem misericórdia de nós, Jesus, e não permita que sejamos uma geração irresponsável, individualista, politicamente correta, Senhor. Que sejamos uma geração, Deus, que procura diariamente, Deus, ser para os outros. Uma geração que não tenha medo de subir nos telhados e proclamar em voz alta o teu Evangelho. Mesmo que isto implique, Senhor, em sermos odiados, contrariados. Senhor Jesus, remova dos nossos corações todas as pedras que sufocam o teu Evangelho, todas as preocupações da vida que sufocam o teu Evangelho. Nos torne livres, para que o Evangelho, Senhor, se transforme em frutos, para a glória do teu nome. É que eu oro, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Tenham todos uma boa semana, vão em paz.